é enfraquecer a democracia. É apenas uma vingança, utilizar uma vingança inócua, porque não vamos aprovar, muito menos o STF vai aceitar isso. Só consultar o deputado Arthur, se vai querer, deputado Arthur Maia, vai querer fazer uso ou posso encerrar? Então encerre, presidente. Em seguida a senhora me concede. Então, está encerrada a votação, vamos abrir o painel. O colegiado decidiu. Está aprovado o parecer da PEC 8. Por 39 votos a 18. Com a palavra o relator, deputado Marcel Van Hatten. Presidente, deputada Caroline de Tone, caros colegas parlamentares presentes, uma vitória muito expressiva, e eu quero repetir o que eu disse ao longo da discussão e agora também no encaminhamento desse importantíssimo projeto, na verdade uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Essa vitória aqui é da democracia brasileira e do equilíbrio entre os poderes. Nós precisamos reequilibrar os poderes e este é um dos passos que precisam ser dados. Nós temos muitos outros passos. Vossa Excelência, deputado Carol de Tone, eu quero aqui fazer um reconhecimento como relator, a postura, a coragem e a forma como enfrentou, inclusive, aqui nesse momento me pronuncio sobre esse assunto, a críticas injustas feitas a Vossa Excelência de que estaria tratando a pauta de forma autoritária ou qualquer outra crítica que o valha. Não é verdade, nós acompanhamos, inclusive, os acordos que foram feitos. A gente sabe que no discurso vale tudo, mas foram feitos vários acordos, inclusive na sua sala, aqui diante da mesa, a respeito da tramitação não só desta PEC, como de outras PECs, em que todos os partidos foram ouvidos e, claro, cabe a cada partido político, de acordo com a conveniência, nem sempre com a ideologia, posicionar-se aqui no plenário como melhor lhes convier. Acontece que no Senado da República esta PEC foi aprovada com apoio de todos os partidos políticos, diferentemente do que nós vimos acontecer aqui na Câmara dos Deputados. No entanto, essa fase agora é passada, foi declarada a constitucionalidade da matéria. Quero agradecer ao deputado Felipe Barros, que era o relator dessa matéria original e que me cedeu esse privilégio de poder tratar desse tema junto ao colegiado, deputado Kim Kataguiri, que há pouco também fez uma excelente manifestação, e todos os demais parlamentares aqui que, com muita qualificação, ajudaram a construir um debate em torno da necessidade de valorizarmos o mandato legislativo. E aqui, para concluir, senhora presidente, eu quero também reagir às críticas que foram feitas de que esta PEC seria uma PEC de vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Não se pode ver desta maneira, muito antes pelo contrário. Esta PEC é de reposicionamento e revalorização, deputado Arthur Maia. Eu sei que Vossa Excelência em seguida usará o tempo de liderança do partido, deste poder legislativo. Aqui nós estamos tratando de valorizar o mandato de cada parlamentar. Cada parlamentar brasileiro eleito pelo voto popular está aqui em Brasília, seja deputado, seja senador, para deliberar sobre projetos de lei. E não é razoável, ainda que haja discursos políticos aqui sendo feitos no sentido contrário, não é razoável numa democracia que uma única pessoa utilize-se do poder de uma caneta para desfazer a decisão de todo um Congresso Nacional eleito pelo povo. Não é à toa que essas decisões são chamadas de monocráticas. Se democrático no grego significa, ou democracia, governo do povo, monocracia é governo de um. Governo de um. Não cabe numa democracia o governo de um. Portanto, aqui o Parlamento brasileiro, por meio desta votação expressiva na Comissão de Constituição e Justiça, dá de volta à própria Constituição da República Federativa do Brasil o seu real valor e à democracia e ao Congresso o seu lugar no que diz respeito à aprovação e processo legislativo aqui no Parlamento brasileiro. Agradeço mais uma vez sobremaneira a deputada Caroline de Tone e a todos os parlamentares, independentemente de posicionamento político, por termos conseguido vencer essa etapa e agora passar à comissão especial, depois ao plenário, para efetivar essa vitória, repito, que é do povo brasileiro, que é o verdadeiro soberano numa democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Marcel, pela admissibilidade. Está com a palavra agora deputado Arthur de Oliveira Maia, pelo tempo de líder, vai
e Kim Kataguiri. Eu vou compartilhar o tempo, senhora presidente, com o deputado Kim Kataguiri. Eu quero dizer que se durante a Constituinte de 88 existia um tema que foi presente em todos os debates, foi a questão do fortalecimento do Poder Judiciário. Nós estávamos saindo de uma ditadura militar e, para a alma da Constituinte, o fortalecimento dos demais poderes em detrimento do Poder Executivo, sem dúvida, era uma preocupação muito intensa por parte dos senhores constituintes. Isso, sem dúvida, levou a alguns exageros. Um deles nós estamos corrigindo nessa manhã de hoje. E é muito importante que se diga aqui, o poder do Supremo de exercer o chamado controle de constitucionalidade é um direito que está incluído entre as chamadas cláusulas pétreas. O Supremo Tribunal Federal, ele tem o direito de fazer este controle. O que é o controle de constitucionalidade? É impedir que esta casa faça uma modificação constitucional ou mesmo faça uma lei que fira, de alguma forma, uma cláusula pétrea. Quando esse evento acontece, e é possível que isso aconteça dentro do jogo democrático, inclusive, aí sim, o Supremo entra como salvaguarda da Constituição, exercendo esse papel último de dar a palavra final sobre a constitucionalidade de uma lei, e constitucionalidade de uma lei, quando nós fazemos uma comparação com o controle de constitucionalidade, a constitucionalidade da lei significa impedir que a lei fira uma cláusula pétrea. Ora, as cláusulas pétreas, nós sabemos quais são. Nós não podemos fazer aqui nessa casa nenhuma lei que atente contra os direitos e garantias individuais. Nós não podemos fazer aqui nenhuma lei que possa imaginar sequer a desconstituição da federação. Nós não podemos fazer nenhuma lei no Brasil que possa, de alguma maneira, acabar com o voto secreto, universal e coisas desse tipo. Agora, nós não podemos fazer, e nós não podemos aceitar, é que esse controle de constitucionalidade seja feito, já que estamos pensando em controlar e modificar uma lei que teve um trâmite muito longo, um trâmite que começa na Câmara dos Deputados, passa por comissões, depois vai ao plenário numa primeira votação, depois numa segunda votação, depois vai ao Senado, comissões no Senado, depois votação em primeiro e segundo turno no Senado, depois ainda passa sobre a égide do Poder Executivo, porque o presidente da República pode exercer o seu direito de veto e, portanto, também aí há uma participação significativa de controle. E depois de tudo isso, se o presidente veta, volta a lei para o Congresso Nacional, onde numa reunião conjunta, senadores e deputados aprovam ou rejeitam o veto, para que depois de tudo isso, em um trâmite que leva às vezes mais de uma década ou 2 décadas, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro sozinho, possa anular esta lei. Isso está errado. Cabe uma parte? Obviamente que isso está errado. Cabe uma parte de um minuto? É que eu tenho muito pouco tempo. Eu só tenho mais um minuto que eu vou passar para o Kim. Perfeitamente. Mas eu estou concluindo, deputado, senão seria uma grande honra. Então, senhora presidente, a senhora veja, por exemplo, eu agora, no ano passado, fui presidente da CPI do 8 de janeiro. Está lá na Constituição. A CPI, ela tem direito de convocar quem ela quiser. Quem ela quiser. Lá na CPI estavam 32 deputados, 32 senadores, uma representatividade expressiva do Congresso Nacional. Pois bem, muitas vezes um ministro sozinho ia contra a Constituição, a gente fazia uma convocação, o sujeito dava lá uma canetada, não precisa não, esqueça, esse cara aí não vale nada não vai não. E não ia. E o cara não ia. E nós, deputados e senadores, todos desmoralizados. Então, obviamente, que essas decisões monocráticas, elas atentam contra o equilíbrio entre os poderes. Não estamos falando, deputado Lindenberg, eu respeito muito a inteligência e a cultura de Vossa Excelência,
Mas nós não estamos falando em acabar com o controle de constitucionalidade. O que nós estamos falando é em acabar com o poder monocrático, individual, de um só ministro, de modificar, de suspender uma lei votada por todos nós. Essa é que é a questão. Então, eu tenho certeza que hoje nós demos um passo importante no sentido de fortalecer a Constituição brasileira, de fortalecer o parlamento e fortalecer, deputado Chico Alencar, que eu tenho muito respeito pelas opiniões de Vossa Excelência, e fortalecer o equilíbrio entre os poderes. É com esse sentimento que eu dei o meu voto favorável à emenda número 8. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri para concluir o tempo do União Brasil. Obrigado, deputado Arthur Maia. Senhora presidente, essa é a vitória mais importante do parlamento contra um dos maiores abusos do Supremo Tribunal Federal, que é justamente um único ministro suspender e acabar com o trabalho de todo um Congresso Nacional, de praticamente 600 parlamentares desta casa, que, como já foi bem colocado, durante anos debatem, escutam a sociedade, fazem audiência pública. O respeito à soberania do parlamento é o respeito à soberania popular. Nós temos mais votos do que o próprio presidente da República. A instituição mais democrática que existe é o parlamento. Quando o parlamento discute, debate, toma uma decisão, essa decisão deve ser respeitada. Não é um único ministro do Supremo Tribunal Federal que toma uma decisão e depois, como eu já provei aqui, senta em cima dessa decisão, fica anos e só a decisão dele prevalece. Muitas vezes, quando ele submete a seus pares, a liminar é derrubada. Ou seja, um único ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o parlamento inteiro, é mais poderoso que o presidente da República. Não é o colegiado do Supremo, não. Hoje nós temos 11 Supremos Tribunais Federais graças a esse abuso. E vem o parlamentar e ainda diz, olha, presidente da comissão não tem moral para falar de decisão monocrática porque considerou matéria vencida a minha questão de ordem monocraticamente. O parlamentar não conhece nem os seus próprios direitos, nem o regimento interno da Câmara dos Deputados, cabia recurso ao plenário, efeito suspensivo de questão de ordem da presidência. Nem isso o parlamentar suscitou. Então, assim, é de um desconhecimento, de uma ignorância que assusta, de uma matéria tão importante. Nós estamos tratando aqui de modificar a Constituição. Outro parlamentar, também representante da base do governo do PT, disse, mas que absurdo colocar prazo de vista na Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição absolutamente prolixa. Até sobre o Pedro II nós tratamos a nossa Constituição. Nós tratamos sobre matéria tributária, trabalhista, nós tratamos sobre matérias que países desenvolvidos deixam para a legislação ordinária. Então não é de espantar que a nossa Constituição, que é alterada a cada novo governo, coisa que não acontece em países desenvolvidos, porque a Constituição em países desenvolvidos serve justamente pela própria definição do nome para a Constituição do Estado, e não para tratar da quantidade de matérias que nós tratamos aqui. É por isso que ela precisa ser modificada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição, rasga a tripartição do poder e a separação dos poderes a partir do momento que suspende uma legislação que foi aprovada por este parlamento sem organizar qualquer audiência pública, sem escutar técnicos, sem escutar especialistas, sem escutar a sociedade civil, como esse parlamento faz. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, está fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete para o ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete para o Barroso, entrega o PIN de deputado para o Barroso. Está fazendo o que a gente sequer pode debater a matéria? Uma matéria que trata sobre respeitar a decisão do parlamento, respeitar a soberania popular. E mais uma vez me dirigindo ao deputado Lindbergh, quando ele coloca, não, mas os deputados poderiam estar votando anistia, eles podem atrapalhar a investigação. Então, deputados petistas não poderiam ter votado na legislatura passada o afrouxamento de delação premiada, porque muitos deles foram delatados. Isso também poderia ser considerado motivo para prender preventivamente o parlamentar petista que votou para afrouxar a delação premiada, quando ele próprio estava respondendo o processo em razão de delação. É a mesma linha de argumentação, né? E mais do que isso, foi colocada uma vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma questão de justiça, é uma questão de defesa das instituições. Não é justo, por exemplo, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, decide condenar o monarca porque chamou ele de gordola. Condenar a prisão, é óbvio que isso vai ser convertido por restritiva de direitos, mas ainda assim é uma pena de prisão, e R$50 mil por chamar o ministro Supremo de gordola, quando assim,
Eu e vários outros parlamentares já fomos ofendidos de coisas muito piores e o Supremo Tribunal Federal não dá ganho de causa, mas quando é um semideus do Supremo, aí é prisão e multa. Ou quando é o presidente da República fazendo piada com esse mesmo ministro Supremo, aí pode. Então, para finalizar, presidente, comemorar essa grande vitória, parabenizar o presidente Carol de Tone, parabenizar a deputada Cris Tonieto, parabenizar o deputado Marcel Banhatten pelo trabalho na aprovação dessa PEC. E Próximo se chamasse de magrelo, era condenado por fake news. Próximo item da pauta, item 2, proposta de emenda à Constituição número 28 de 2020.